Você já se sentiu no fim do caminho? Como se todas as portas estivessem fechadas e não houvesse mais esperança para seguir adiante? É exatamente nesse momento, quando pensamos que tudo acabou, que Deus está prestes a fazer algo extraordinário em nossa vida. Isaías 43:19 nos diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebereis. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus é especialista em recomeços. Ele é o Deus das segundas chances, das novas oportunidades, dos caminhos que se abrem quando pensamos que chegamos ao fim da estrada. Pense em Abraão e Sara. Já eram idosos, bem além da idade de ter filhos. Para todos os efeitos práticos, aquela história parecia encerrada. Mas foi exatamente ali, no aparente fim, que Deus iniciou algo extraordinário que mudaria a história da humanidade. Ou pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso em uma cela escura no Egito. Tudo parecia perdido, mas aquele fim foi apenas o prelúdio para um dos mais impressionantes recomeços registrados nas Escrituras. Você está esperando por um recomeço hoje? Seu casamento está desmoronando? Seu emprego foi perdido? Sua saúde está fragilizada? Seus sonhos parecem ter sido enterrados? Quero lhe fazer uma pergunta. Você está olhando para os escombros ou para o arquiteto que pode reconstruir tudo novamente? Provérbios 3:5-6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Os recomeços de Deus raramente são o que esperamos. Frequentemente são maiores, mais profundos e mais transformadores do que poderíamos imaginar. Quando Deus recomeça algo em nossa vida, Ele não apenas conserta o que estava quebrado, Ele cria algo completamente novo. Não é uma simples reforma, é uma reconstrução. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A questão é: você está disposto a soltar o controle e permitir que Deus faça algo novo? Estamos tão apegados às nossas ideias, aos nossos planos, à nossa visão de como as coisas deveriam ser, que muitas vezes perdemos a oportunidade de experimentar o extraordinário que Deus quer fazer. Existem 3 grandes obstáculos que nos impedem de experimentar os recomeços de Deus. O primeiro é o medo de falhar novamente, o medo do desconhecido, o medo de se decepcionar. O medo paralisa e nos mantém presos ao passado, incapazes de avançar para o novo que Deus tem preparado. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O segundo obstáculo é a amargura. Feridas não curadas, ressentimentos, mágoas que carregamos. Quando nos agarramos à amargura, é como carregar uma pedra enorme enquanto tentamos escalar uma montanha. É impossível avançar para o novo enquanto estamos presos ao passado. Hebreus 12:15 nos adverte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O terceiro obstáculo é a descrença. Simplesmente não acreditamos que algo novo seja possível. Olhamos para nossas circunstâncias e concluímos que não há saída, não há esperança, não há possibilidade de recomeço. Em Marcos 9:23, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Como podemos nos preparar para os recomeços que Deus quer operar em nossa vida? Primeiro, precisamos reconhecer que o recomeço está nas mãos de Deus, não nas nossas. Não podemos fabricar nossos próprios recomeços. Podemos tentar, mas acabaremos frustrados e exaustos. O verdadeiro recomeço é obra de Deus. Em Lamentações 3:22-23, lemos:
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Segundo, precisamos estar dispostos a soltar o passado. Não podemos agarrar o novo enquanto estamos segurando o velho com todas as forças. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, precisamos cultivar a esperança. A esperança é a expectativa confiante de que algo bom está por vir, mesmo quando não podemos ver ou entender completamente. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como podemos saber se estamos à beira de um recomeço divino? Frequentemente, antes de um grande recomeço, experimentamos um período de silêncio aparente, como se Deus estivesse distante. Na verdade, são momentos em que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para algo novo. Jó passou por isso. No meio de seu sofrimento, ele clamou: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Jó 23:3. Ele sentia como se Deus estivesse ausente, mas era justamente nesse período que Deus estava preparando o maior recomeço de sua vida. Pausa. Outro sinal é uma inquietação santa, um desconforto divino com o status quo. De repente, você começa a sentir que há algo mais, que não pode continuar na mesma situação, que é hora de mudança. Em Atos 17, 28, Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Deus está prestes a mover algo em nossa vida, sentimos essa inquietação dentro de nós. Pausa. Um terceiro sinal é quando Deus começa a fechar portas que antes estavam abertas. Isso pode ser doloroso e confuso no momento, mas frequentemente é o prelúdio para novas e melhores portas se abrirem. Em Apocalipse 3:7, Jesus é descrito como aquele que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A Bíblia está repleta de histórias de recomeços extraordinários. Pessoas que pensavam ter chegado ao fim, mas descobriram que Deus estava apenas virando a página para um novo capítulo. Pense em Moisés. Aos 40 anos, ele tentou fazer as coisas à sua maneira e acabou fugitivo no deserto. Por 40 longos anos, ele cuidou de ovelhas, aparentemente esquecido por Deus e pelos homens. Mas aquele não era o fim da história. Era apenas o prelúdio para um dos mais extraordinários recomeços da história, quando Deus o chamou da sarça ardente para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Ou pense em Davi. Ungido rei ainda jovem, passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, vivendo como fugitivo. Em um momento de desespero, ele chegou a dizer: algum dia morrerei nas mãos de Saul. 1 Samuel 27:1. Parecia o fim do caminho, mas Deus tinha outros planos. Aquele não era o fim, mas o treinamento para o extraordinário reinado que estava por vir. E que dizer de Pedro? Após negar Jesus 3 vezes, ele voltou a pescar, achando que sua história com o Mestre havia terminado da pior maneira possível. Mas Jesus o encontrou na praia e lhe deu o mais belo recomeço, restaurando-o e comissionando-o para apacentar suas ovelhas. Os recomeços raramente são instantâneos. Geralmente, envolvem um processo. Podemos identificar algumas etapas comuns nos recomeços divinos. Primeiro, há um período de finalização. Precisamos aceitar que um capítulo chegou ao fim. Esta etapa envolve luto, processamento emocional e despedida do que foi. Não podemos iniciar algo novo enquanto estamos negando o fim do velho. Eclesiastes 3:1-6 nos lembra: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora.
Depois vem um período de transição, frequentemente marcado por incerteza e confusão. É o vale entre as montanhas, quando já deixamos o familiar, mas ainda não chegamos ao novo destino. Este período pode ser desconfortável, mas é essencial para o recomeço. É nestas transições que Deus frequentemente faz o trabalho mais profundo em nós. Como diz o Salmo 23:4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Finalmente, chega o novo início propriamente dito. É quando começamos a ver os primeiros sinais do novo que Deus está fazendo. Como os primeiros brotos, após um longo inverno, o novo começa a aparecer, muitas vezes de maneiras pequenas e quase imperceptíveis. Em Isaías 43:19, Deus pergunta: porventura não a percebereis? Isso sugere que podemos inicialmente não perceber o novo que está surgindo. Precisamos estar atentos, com os olhos da fé abertos para enxergar o que Deus está fazendo. Como devemos nos posicionar enquanto aguardamos pelo recomeço? Primeiro, com paciência. Os recomeços divinos raramente seguem nosso cronograma. Deus não está apressado como nós estamos. Ele opera na plenitude do tempo. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Pausa. Segundo, com expectativa. A expectativa mantém nosso coração sensível e aberto para reconhecer a mão de Deus quando Ele começar a mover. O Salmo 5:3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pausa. Terceiro, com gratidão. A gratidão nos mantém positivos e focados nas bênçãos que já temos, enquanto aguardamos pelo novo que está por vir. 1 Tessalonicenses 5:18 nos orienta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que fazer quando o recomeço parece demorar mais do que esperávamos? Abacuque enfrentou esta questão. Em Abacuque 2:3 lemos: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Pausa. Quando o recomeço demora, precisamos reafirmar nossa confiança em Deus, não no resultado que esperamos, mas em Deus mesmo, em sua sabedoria, em seu amor, em seu tempo perfeito. Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esta é a essência da fé madura. Confiar em Deus independentemente das circunstâncias ou dos resultados. Pausa. Também precisamos usar esse tempo de espera para crescimento e preparação. Frequentemente, não estamos prontos para o novo que Deus quer fazer. O tempo de espera é também tempo de preparação. Em Jeremias 18, vemos a imagem do oleiro trabalhando com o barro. Quando o vaso foi estragado, ele o remodelou em outro vaso, conforme lhe pareceu melhor. Jeremias 18:4. Da mesma forma, Deus usa os tempos de espera para nos remodelar, nos preparar para o novo vaso que Ele tem em mente. Não foi projetado por Deus para enfrentarmos os recomeços sozinhos. Precisamos uns dos outros. A comunidade cristã é parte essencial do processo de recomeço. Eclesiastes 4:9 e 10 nos lembra: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pausa. Quando estamos passando pelo vale do recomeço, precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem a manter a perspectiva correta, nos encorajem quando a esperança vacila, orem conosco e por nós nos ajudem a discernir a vontade de Deus. Celebrem conosco os pequenos sinais do novo que está surgindo. Gálatas 6:2 nos exorta: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho a Ti hoje reconhecendo que Tu és o Deus dos recomeços.
Tu fazes novas todas as coisas. Nada está além do teu poder restaurador. Senhor, entrego a Ti as áreas da minha vida que parecem sem esperança. Os sonhos que morreram, os relacionamentos que se quebraram, as portas que se fecharam. Entrego tudo isso em Tuas mãos, confiando que Tu podes fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Perdoa-me pelas vezes em que tentei controlar, quando deveria ter confiado, pelas vezes em que me agarrei à amargura, quando deveria ter perdoado, pelas vezes em que cedi ao medo, quando deveria ter exercido fé. Ajuda-me a soltar o passado para que eu possa abraçar o futuro que Tu tens preparado. Dá-me olhos para ver os sinais do novo que está surgindo. Dá-me um coração que confia em Ti mesmo quando não entendo Teus caminhos. E enquanto espero pelo recomeço, ajuda-me a crescer, a aprender, a me preparar para o que está por vir. Ajuda-me a ver este tempo de espera não como um desperdício, mas como parte essencial do processo. Obrigado porque Tu não desperdiças nada, nem mesmo as dores, os desapontamentos, os fins de caminho. Tu usas tudo para o Teu propósito e para o meu bem. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé, aquele que faz novas todas as coisas. Amém. Pausa. Quero encerrar com uma palavra de encorajamento para você que está aguardando um recomeço. Seu recomeço está chegando. Talvez não da maneira que você espera, ou no tempo que você deseja, mas está chegando. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo além do que você poderia pedir ou imaginar. Como diz Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não desista na véspera do milagre. Não abandone a fé quando está prestes a ver o cumprimento. Não solte a mão de Deus quando você está a um passo da promessa. Lembre-se, o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, que transformou a cruz, símbolo de morte e derrota, em símbolo de vida e vitória. Esse mesmo Deus está trabalhando em sua situação neste exato momento. O que parece ser um fim pode ser apenas o prelúdio do mais extraordinário recomeço da sua vida. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e prepare-se. Seu recomeço está chegando. Isaías 60:1 diz: Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Seu tempo de recomeço chegou. Levante-se, brilhe,